Uma coisa importante, quando eu comecei a fazer a minha previdência privada, eu não sabia. E quando eu fui para uma corretora, ela falou bem assim, ó, quer fazer a portabilidade para a gente cuida da sua previdência, eu quero. Ela pega lá o CNPJ do fundo. Eu, o quê? O CNPJ do fundo. Eu, não, mas é PGBL. Não, tem um fundo de investimento por trás dele. Eu não Aí eu disse, sabia, né? ah, não sabia nem paga alguma coisa. Ela, não, você pode escolher o fundo que você quiser, sem custo nenhum. Eu disse, poxa, que legal, eu não sabia disso. Aí eu fui lá, eles me deram todos os fundos de investimento que tinha lá na instituição, pesquisei um por um, e como eu gostava, estava começando a estudar investimento, e aí eu fui e pedi para eles botarem, alocarem meu fundo de fazer essa transferência para um fundo multimercado. Antes era um fundo de renda fixa, e eu lembro que meu fundo, essa previdência, não conseguia nem bater em rentabilidade, não conseguiria nem bater a poupança da época. Por exemplo, a poupança da época, quando eu comecei a fazer, era 7%, aí entrou a nova regra da poupança, mas eu lembro que era assim, mais ou menos 7, 6%. E a minha previdência estava rendendo 3%, que era metade da poupança. Eu ficava assim, poxa, eu fiz um fundo de previdência, se eu botasse na poupança ia render mais, cara. Tá vendo? Ainda pagando taxa de administração. Aí eu descobri taxa de administração, taxa de performance. E outra coisa, uma coisa que eu ia assim, ressaltar agora, mas que você vai falar no final, era em relação à taxa de administração. Antigamente, eu achava isso, e eu já encontrei várias pessoas que achavam a mesma coisa. Que assim, acha que a taxa de administração é em cima da rentabilidade. Não, é em cima do Não, é em patrimônio cima do PL líquido. do fundo. Isso. Se você tem 100 mil, e aí o fundo performou mal, foi para 90 mil, ele vai cobrar 1% em cima de 90 mil. Eu disse, poxa, eu pensei que era só em cima da rentabilidade. Fundos de investimentos, eles podem ser classificados dentre aquelas 7 que nós passamos no slide anterior, começando ali pela renda fixa, onde tem que ter uma aplicação no mínimo 80% em renda fixa. O resto dos 20% fica livre do gestor. 80% renda fixa, ou seja, títulos como CDBs, LCI, LCA, títulos do Tesouro Direto, como as NTNs, a LFT. Então, se você tem lá um perfil mais direcionado para renda fixa, o ideal é que você coloque seu aporte, participe de fundos que investam na renda fixa. Neste momento, os fundos de renda fixa eles estão tendo boa rentabilidade, bom histórico de rentabilidade, porque a taxa Selic está em alta. Então, a maioria deles estão lá aplicando em CDBs pré-fixados, pós-fixados, dentro da estratégia de cada um, com boas taxas devido ao momento do mercado. Já os fundos de ações, eles têm que aplicar no mínimo 60%, 67% em ações. Então, hoje os fundos de ações, eles acabam, muitos deles, performando ruim devido à alta volatilidade do mercado. Nós estamos observando que a bolsa de valores está sempre nesse sobe e desce aí, uma volatilidade mais alta e muitos fundos de ações vêm sofrendo. Como o Miguel falou lá da previdência, o ideal é que você escolha a previdência de acordo com a sua estratégia, mas lembrando que pode fazer a portabilidade em momentos adequados a cada 60 dias. Então, se você faz hoje na renda fixa e daqui a 60 dias, um ano, 6 meses, esse fundo de renda fixa começou a cair porque a taxa Selic caiu muito, como chegou a 2% em 2020, você pode pegar a sua previdência e colocar no fundo de ações, aproveitar aquela onda do fundo de ações quando tiver alta. Quando ela começar a ter uma rentabilidade ou uma previsão de queda, você volta para o fundo. Essa é uma das qualidades dos fundos de previdência, como PGBL e VGBL. Os fundos imobiliários, como falamos, são fundos fechados. Eles são compostos por ativo do setor imobiliário, que pode ser por tijolo, pode ser papel, híbridos. Esses fundos, eles são fechados. Se você quiser fazer algum resgate, é preciso você ir na bolsa de valores através do home broker da sua instituição financeira, gerar uma ordem de venda ou de compra. No caso, se você quiser sair, gerar uma ordem de venda e fazer o resgate desse valor. Diferente de um fundo de renda fixa, onde você entra lá no aplicativo da sua instituição financeira, entra no fundo que você tem, vai em resgate e fala lá qual é o valor que você resgatar, que pode ser o valor total ou um valor parcial. Os multimercados ele tem diversos ativos de renda fixa e renda variável. O gestor do fundo multimercado ele não tem uma porcentagem fixa, como lá o de renda fixa 80% e o fundo de ações 67% para determinada classe de ativo. Então são fundos onde o gestor ele está livre para aplicar de acordo com o cenário macroeconômico e com a sua estratégia. No entanto, ele vai justificar quais são essas aplicações na carta ao gestor e direcionar nelas lá quais são as aplicações.
Então são fundos que são muitas vezes com um risco um pouquinho maior do que o de renda fixa, mas, no entanto, eu gosto muito dos fundos multimercado devido à estratégia de alguns gestores. Ele vai aproveitar o cenário macroeconômico e fazer a alocação. Por exemplo, neste momento que nós estamos falando, que é o momento da renda fixa, devido à elevação da taxa Selic e à elevação da inflação, os fundos multimercados, os gestores dos fundos multimercado, podem pegar a maior parte dos seus recursos e alocar na renda fixa. Começou a ter uma queda da taxa Selic, controle da inflação, ele começa a realocar os seus recursos da renda fixa para a renda variável. Isso pode ser possível no fundo do multimercado, porque eu não tenho uma estratégia fixa, fechada de aplicação dos seus recursos. Já o fundo de ações e o fundo de renda fixa não. Ele tem um mínimo de aplicação em cada uma dessas suas estratégias. Então você precisa ficar atento ali para saber se não é possível ou preciso realizar alguma realocação dentro dos seus fundos de investimento que você vem aplicando. O fundo cambial ele está aplicando aí pode ser aplicado em moedas ou títulos públicos, dentre outros países como os treasuries do Tesouro Americano, que é considerado hoje o, a economia mais Mais segura, seguro. o risk free, o risco zero que a gente chama. E os referenciados que pode ter um benchmark como referência, que pode ser, por exemplo, um ETF. É um fundo que vai sempre buscar o rendimento da B3, da Bolsa de Valores do Brasil. Então ele vai ter essa referência do benchmark, pode ser o CDI, pode ser a Bolsa de Valores, pode ser a inflação, que ele vai estar sempre tentando acompanhar esse índice de referência, que é o que nós chamamos de benchmark. E o fundo de dívida externa, que ele limita no mínimo a 80% da dívida da União, que pode ser lá pelos títulos públicos da dívida da União lá que é aplicado. Então, como eu falei, tem alguns fundos que têm essa porcentagem mínima de alocação em determinada estratégia e tem um fundo que não tem nenhuma porcentagem de estratégia, que é o multimercado. Essa é a diferença entre esses fundos, ou seja, a classificação deles está direcionada à estratégia e porcentagem de alocação dentro de cada um desses ativos, de acordo com a sua classificação lá da Anbim e da CVM.